Então hoje vocês vão acompanhar um dia de montagem especial Arc Express. É um apartamento que a gente fez com toda uma linguagem um pouco mais clean, não tão pesada, mas que mesmo assim ele tem uma pegada super moderna com tudo que a gente gosta. Hoje aqui no canal vocês vão acompanhar muito mais detalhes, porque eu sei que você já acompanha a nossa montagem, nosso dia de decor lá na Rede Vizinha, com alguns detalhes do que acontece nesse dia, mas aqui vocês vão poder acompanhar muito mais, tudo em mais detalhes. A obra já está toda concluída, a marcenaria também já está toda pronta e hoje é o dia da montagem, que é quando a gente traz todos os itens de decoração, já passamos nas lojas parceiras para pegar esses itens e agora a gente vai começar a montagem e vocês vão acompanhar com a gente. Bom, então agora a gente vai começar a mostrar para vocês aqui os detalhes desse apartamento, especialmente a parte de marcenaria, que já está instalada, e a parte de obra, que já foi feita também anteriormente. Então a gente inicia aqui logo na entrada desse apartamento com essa parte, esse destaque que a gente fez, esse enquadramento aqui para dar todo um destaque. Então esse foi o pedido da cliente desde o início, que a gente criasse esse detalhe aqui ripado, que ele sobe lá também na parte do gesso. Então fez esse L aqui e a gente ainda colocou para fazer toda essa parte, esse destaque, essa iluminação aqui, com esse perfil de LED. Aí nessa parte toda, nesse enquadramento, a gente criou essa espécie de bar aberto, assim, que era um pedido deles também. Como a gente não usou essa área que normalmente se usa para sala de jantar, coloca aqui uma mesa, a parte de cadeiras, porque a gente usou lá perto da cozinha, essa área aqui deu espaço para a gente poder fazer esse espaço mais aconchegante, criar um espaço de leitura com uma poltrona bem gostosa, uma ambientação toda. Então, basicamente, na parte da marcenaria, a gente criou esse móvel aqui, que ele é multiuso. Então, ele serve tanto para quem chega, um aparador para poder largar algo aqui, e a gente fez essa superfície com pedra aqui também, para poder colocar apoiar uma bebida, um café, um copo, e funcionar exatamente como um bar, até para poder preparar algum drink, qualquer coisa, o cliente tem esse espaço aqui para poder fazer essa preparação. Além disso, a gente criou essa parte aqui com essas prateleiras suspensas, elas são em vidro e a estrutura dela é em metalon, serralheria mesmo. Normalmente a gente usa essa serralheria na cor preta, só que dessa vez aqui a gente queria dar um pouco mais de delicadeza, uma ideia um pouco mais sutil, e a gente trouxe então na cor cinza, que é o que a gente tem no restante da marcenaria aqui também. Um detalhe bem legal aqui é que a gente colocou essa fita de LED, então o cliente pode acionar o perfil aqui na porta, ou então aqui por meio desse interruptor aqui da marcenaria, ele aciona e liga e desliga essa parte aqui, que tem essas fitas de LED em cada uma das prateleiras, então destacando ainda mais toda essa decoração, toda essa parte de taças, enfim, que ficou nessa área aqui. Então, além de ser útil, fica também decorativo. Passando aqui então um pouco para explicar esse balcão multiuso, a ideia era ter uma adega e uma cervejeira. Um detalhe muito importante é sempre ter a medida de todos esses eletros, então a gente foi com o cliente, viu o tamanho da adega que ele ia usar, o tamanho da cervejeira, para então criar nichos que fizessem exatamente esse enquadramento e pudesse colocar eles aqui. Aí junto a isso a gente criou algumas gavetas. Essas gavetas aqui elas são multiuso, então pode guardar coisas do tipo, chegou em casa, larga aqui, ou então apetrechos que podem ajudar para fazer drinks, enfim. E aí nesse lado a gente criou essa espécie de adega, mas aí uma adega aberta mesmo, para poder colocar garrafas de vinho, tudo nesse espaço, criando essa colmeia toda aqui.
Bom, esse tipo de quadro aqui, ele é bem bacana, a gente fez essa composição com essas cores. E aí, a ideia aqui é um quadro um pouco mais em conta, porque ele não tem moldura e ele é direto no chassi. Então, se vocês forem olhar a tela, ela é colocada diretamente aqui e ele faz essa curva aqui com a arte já. E esse acaba sendo um quadro bem mais em conta e fica bem bacana, ainda assim na parede, porque ele fica super clean e ele não tem essa moldura no ao redor. Bom, aqui nessa área então do Star, basicamente falando sobre essa marcenaria aqui, a gente criou um painel na TV, na parede mesmo. E aí, uma sobreposição, para dar esse movimento, para não ficar aquela coisa, aquele painel chapado e não ter movimento mesmo. Então, para isso não ficar tão pesado, a leveza é por conta dessa parte em espelho. Então, todo esse entorno aqui foi feita essa parte em espelho. E aí, sobreposto a ele, a gente veio com esse painel de marcenaria, nessa cor cinza aqui, um pouco mais clarinha. E aí, um detalhe bem bacana que a gente usa bastante é esse recuo aqui, esse detalhe bem bacana da TV. Então, a TV ela fica como se estivesse embutida mesmo nesse nicho. A gente pega exatamente a medida, passa para o fornecedor qual a medida da TV que vai encaixar aqui e ela fica bem certinho aqui nesse espaço. Além disso, a gente fez uma prateleira superior, que ela foi mesmo para dar acabamento. Um detalhe aqui foi para querer dar um movimento, era usar ela um pouco mais larga aqui na ponta e depois ela vai ficando mais fina na pontinha. Então, de um lado ela vem mais grossa, depois vai ficando mais fina. E aqui, nessa parte de baixo, a gente apoiou diretamente mesmo no chão e criou um nicho aberto. Então, esse nicho aberto ele fica numa área mais decorativa, que dá para colocar. Agora ele está ainda vazio, mas a gente veio agora para isso, para fazer justamente essa montagem, complementar esse espaço que agora não tem nada. E aqui, bom, aquela estratégia que vocês que nos seguem já conhecem, né? Então a gente usa muito o ripadinho na parte de rack. Esse ripado com frestas, ele é vazado e nesse caso aqui a gente usou portas de correr. E aí aqui a bagunça fica toda escondida mesmo, então equipamento de TV, modem, tudo isso fica aqui dentro. Tomada e fiação toda. Então se tu olha isso aberto, é terrível, mas aí se tu fecha, bom, recebeu a visita, ela não vê nada. Um detalhe bem especial, porque vocês sabem que a gente gosta de usar muito fita de LED, decoração e fazer esse destaque, a gente quis realmente destacar esse espelho que a gente tem ao redor aqui e esse volume, essa sobreposição do painel que a gente criou. Então, para isso, a gente ainda colocou aqui, escondidinho, não dá nem pra ver, do ladinho aqui do painel tem uma botoeira, onde a gente consegue acionar e acender essa fita de LED ao redor do painel, destacando ainda mais esse espaço. Então, se a pessoa quer ver um filme, quer uma iluminação um pouquinho mais escurinha, só para realmente ficar com essa cena assim de cinema, ela consegue só acionar esse painel aqui, essa iluminação, e aí ficar com um espaço, uma iluminação bem mais aconchegante para assistir um filme TV. Bom, aqui nessa parte, então, eu acho que foi, de repente, a maior mudança que a gente fez em relação ao projeto mesmo, em planta, de layout. Então, desde o princípio, na primeira reunião, a gente já tinha conversado sobre criar essa integração. Na verdade, nesse apartamento, a cozinha e sala, eles já eram integrados, mas era basicamente aquele vão que normalmente as construtoras entregam, então um vão só de passagem. E aqui, se vocês forem olhar a foto do antes que vai aparecer, a gente tinha uma parede, na verdade, a gente tinha uma parede nesse espaço aqui e a partir daqui sim iniciava o vão que integrava cozinha e sala. Mas a ideia era realmente poder integrar. Só que essa integração tinha que acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tinha que criar um móvel que ele pudesse sanar todas as necessidades, que era ter armários. Então, armário era uma coisa que fazia muita falta, porque a gente precisava de muito espaço para armazenar. Só que a única parede que a gente tinha era basicamente essa aqui da cozinha. Aí o que a gente fez foi criar esse balcão aqui com portas. Ele todo tem portas e, enfim, muitas prateleiras, então dá para ter esse espaço de armazenamento. E além disso, uma outra necessidade era espaço de bancada, porque basicamente, olhando para a cozinha, tem a pia, tem o cooktop aqui e aí logo ali já inicia a lavanderia. Então não tem muito espaço de bancada também para manipulação.
Então aqui a gente criou essa outra bancada também em pedra para que fosse um apoio a essa área da cozinha e aí pudesse ocorrer esse espaço de preparação. Então essa bancada inteira, ela se estende, ela vem daqui e ela vai lá até o final, dando esse acabamento então e também formando um fundo aqui para esse espaço do sofá. Na extensão aqui desse móvel, então a gente criou essa parte aqui que também é super funcional. Basicamente, normalmente nesse layout o pessoal usa, a gente coloca a parte de mesa e cadeiras toda mais no outro canto, que foi aquela que a gente comentou lá da entrada do apartamento. Porém, aqui a ideia não era ter uma mesa de jantar enorme, 4 lugares já era suficiente. Então a gente fez na continuação da bancada esse encaixe aqui, que é um detalhe bem bacana, da mesa chegando, encaixando aqui, e aí essa mesa ela desce e conforma aqui uma mesa tranquilamente para 4 pessoas. Aqui o que a gente vê nessa lateral e fica bem bacana, a gente colocou direto na pedra, esse detalhe é bem legal aqui, só que ao mesmo tempo fica discreto, porque não ocupa espaço de bancada em cima, fica só aqui na lateral. Bom, aqui junto das tomadinhas a gente colocou então esse interruptor logo ao lado, e esse interruptor cria mais uma cena aqui nessa sala, mais um detalhe, que é essa iluminação aqui desse painel. Então até lá ao final esse painel todo é iluminado, a fita de LED, um detalhe que a gente criou foi para poder colocar ela logo aqui abaixo da pedra, então ela cria toda essa iluminação, esse cenário por trás do sofá. Aqui em cima, mais um detalhe bem legal, que foi essas prateleiras aqui, dessa grancheira que agora está vazia, a gente vai produzir e a gente colocou fita de LED nela também. Então esse perfil todo aqui, ele além de fazer uma ideia mais decorativa, ela também funciona como uma iluminação para o preparo aqui, então nessa bancada. Além de todo o decor, todo o charme que tem esse espaço aqui. Aqui a gente consegue enxergar um detalhe desse espaço, a gente ficou com esse vão, porque não teve outra solução e a gente não queria fazer um encaixe da prateleira aqui, a gente quis fazer ela linear. Esse vão aqui é por conta da parede que foi removida, mas aí foi uma escolha nossa, que foi manter esse afastamento aqui, esse vão que quase nem se percebe visto daqui, mas que então a gente tem toda uma prateleira, uma lixeira linear, que desde lá até aqui ela vem na mesma espessura. Bom, aqui na bancada a gente criou uma bancada que ela começa aqui e ela vai lá até o final, terminando na lavanderia. E aqui a gente criou um espaço de área molhada, então nessa área aqui a gente colocou um revestimento hexagonal e esse revestimento ele faz as partes de poder molhar, área molhada mesmo, proteção da parede. Então a gente não precisou criar aquele espelho e deixou a pedra muito mais clean, um acabamento muito mais bacana. Aqui a gente ainda colocou uma fita de LED que ela ajuda na iluminação, então para esse espaço, né, de preparo, enfim, de lavar louça, e ainda assim valorizou o revestimento, que ficou bem bacana. Aqui então a pedra se estende até aqui. E a partir daqui a gente tem um espaço que é de lavanderia mesmo. Nesse espaço a gente precisava de um pouco mais de profundidade. Então a estratégia é sempre criar esse dente aqui para realmente poder colocar a máquina de lavar roupas. E adivinhem onde ela tá? A cliente pediu que não desse para ver ela, porque quem entra ali na porta do apartamento logo já enxerga esse cantinho aqui. Então para dar um pouco de ar, de mais ordem, organização, a gente escondeu ela aqui dentro, nesse móvel ripado. Então aqui fica ela, dentro escondidinha, todo esse móvel ripado, então esconde toda a bagunça de lavanderia e nada se vê, então quem entra ali no apartamento não percebe nada. A gente faz ele vazado justamente para ventilação. E aí para poder, enfim, é um eletrônico aqui dentro, então para poder ventilar ele, a gente fez dessa forma. Da mesma forma, as portas aqui, que a gente também teve que esconder o aquecedor. Essa parte nunca é bonita e cliente nenhum quer que ele apareça. Então a estratégia é essa, deixar vazado aqui embaixo do móvel, então toda a tubulação ela ainda assim precisa ter os conectores, porém quando fecha não se vê mais nada, imagina que aqui tem só um armário mesmo. Desse outro lado aqui, aquela bancada que divide com a sala, é o espaço de armários, então ficou super bem aproveitado. Olha só, ela realmente tinha muita coisa para guardar e foi uma coisa que ela nos pediu sempre, preciso de armários. Quem não precisa de armário, né? Então esse espaço todo aqui é praticamente a despensa da casa. Então mesmo removendo a parede aqui e não tendo um armário alto, a gente solucionou então com esse espaço todo aqui até o final de armário.
Bom, agora a gente tá entrando aqui na suíte, então esse quarto também foi um projeto que a gente fez junto com o da sala. Então as cores também se complementam um pouco mais, foi nessa ideia um pouco mais delicada também, fazer uso do branco, do carvalho e ter um pouquinho de cimento queimado também. Então logo na entrada aqui do quarto, a gente tem uma parede e essa passagem aqui. Então é um quarto basicamente não muito grande, mas a cliente pediu também que ela tivesse bastante espaço de armário, então a gente precisou aproveitar o máximo possível do layout para poder ter esse espaço. Então logo aqui na entrada a gente já sobrou essa parede porque a gente não conseguia vir com o guarda-roupa, tanto por conta dessa circulação. Então nessa parede que sobrou a gente colocou um espelho de corpo inteiro, o espelho nesse esquema um pouco mais oval, então com uma moldura, um detalhe um pouco mais branquinho, assim que remete a todo o restante do espaço do quarto. Aqui, vindo para essa parte, a gente já fez então a grande transformação, que era o que eles mais pediam, que era ter bastante armário. A primeira possibilidade era ter feito somente um armário linear nessa parede inteira. Porém, a gente teve uma estratégia que foi criar um L de armários, e aí sim, como a gente tinha essa largura, a gente criou mais um espaço ainda de armários com mais 2 portas. A única questão é que a gente teve que trabalhar um pouco com portas de correr e um pouco com armários de abrir. Então, nesse espaço aqui, nessa parte, a gente criou um meio que fosse uma espécie de cômoda mesmo, um espaço que ficasse mais à mostra, mais decorativo, com um nicho para a parte de TV. Então aqui sim a gente trouxe o gaveteiro e a gente deu uma cara um pouco mais decorativa para ele por meio dessas cavas aqui usinadas, e ela tem esse detalhe curvo aqui também e um amadeirado na frente dela. Então a gente criou esse espaço aqui que ele pode ficar assim aberto e ter a TV aqui, mas ao mesmo tempo a gente trouxe essas 2 portas aqui de espelho na lateral. Então a gente ganha espaço então para ter roupas até lá em cima, guardar bastante coisa, bastante espaço de armazenamento. E ao mesmo tempo ter aqui esse espaço que fica mais decorativo. Aqui nessa parte a gente teve um pedido especial que a cliente ela trabalha muitas vezes home office. E lá na sala ela não tem um espaço para isso, e no quarto do meio é o bebê dela, que também é um quarto que a gente fez um projeto há algum tempo atrás. Aqui, nessa parte, então, ao invés de criar a tradicional mesa de cabeceira, a gente alongou ela e ergueu em uma altura, então, que ela funciona como home office, então uma mesa de trabalho, com uma gaveta. E além disso, tirando a parte de ser um home office, tendo aqui também essa parte de tomadas para poder colocar o notebook, também tem a opção de ser uma penteadeira. Então isso funciona como também um espaço de maquiagem e com essa iluminação aqui que ela consegue acionar daqui mesmo. Então fica esse espelho aqui iluminado, que é o ideal também, uma iluminação de frente. Então aqui nessa parte da cabeceira, para deixá-la um pouco mais leve, a gente não quis criar um ripado nela inteira. A gente marcou justamente esse espaço aqui da mesa lateral. Então desse outro lado a gente trabalhou então com uma mesa de cabeceira com 2 gavetinhas, porém aqui marcando com esse trecho do ripado para dar um detalhe. E aí a gente trouxe uma arandela que dá essa iluminação aqui e consegue acionar desse lado, aqui já na mesa de cabeceira. Bom, e para finalizar esse ambiente, então a gente quis trazer, como a gente tem toda uma paleta de cores que é bem parecida, o cimento queimado aqui na parede, a gente quis trazer um pouquinho de cor e personalidade para essa parte da cama. Então a gente finalizou ela com almofadas, mesclando esses tons do verde, o terracota e o branco, e trazendo então essa peseira aqui, que dá ainda mais personalidade e um contraste nesse conceito todo aqui do dormitório. Bom, aqui a gente quer só dar uma passada para mostrar para vocês que esse aqui é um quartinho que vocês já devem ter visto nos nossos stories e a gente mostrando esse projeto, que a gente fez o quartinho de bebê do Davi. E aí agora, quando os pais do Davi se mudaram para esse apartamento, eles simplesmente pegaram o mesmo quartinho, refizeram a pintura, praticamente reproduziram o projeto que já tinha sido feito e só adaptaram então para o novo espaço aqui. Então os painéis eles adaptaram para esse espaço, o berço do Davi. A gente tem o Davi ali, inclusive, fazendo uso do quarto dele.
E aí, guarda-roupa, enfim, tudo foi adaptado e encaixado aqui para esse novo espaço. Então, é isso que acontece com os nossos projetos. O cliente, ele acaba fazendo e depois ele se apaixona tanto pelo espaço que ele acaba levando. Nem que ele se mude, ele faz as adaptações e leva tudo de novo pro lugar. E aí, gostaram do resultado final desse apartamento? Então, hoje vocês puderam acompanhar um dia de montagem completo com todos os detalhes pensados, desde obra, marcenaria e toda a decoração do que a gente imaginou para esses espaços. Então, se você gostou ou se tem alguma dúvida, comenta aí embaixo, comenta no nosso vídeo, compartilha com quem vocês acharem que vai curtir e gostar muito também, tanto do nosso serviço como também do resultado final desse apartamento, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, né? Obrigada, até a próxima!